Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, gente, vou ser bem objetivo aqui. Esse material que eu estou gravando agora, ele hoje é dia 9 e a prática vai acontecer amanhã, dia 10, tá? Então isso aqui é referente à disciplina do Plus, da Educação Física da EAD Plus, tá? Então eu separei aqui para vocês exatamente o que tiver que acontecer amanhã. Vocês vão ter que usar uma bússola. Alguns de vocês já entraram em contato comigo que não tem esse material presencial, tá? E não tem como a gente enviar materiais de um dia para o outro para as unidades. Nem se fosse uma semana antes, seria alguns problemas, que nós temos 2 ou 3 bússolas, mas nós temos recursos no celular, tá bom? E eu vou mandar o link de 2 tipos de bússolas, e eu acho até mais interessante isso, que vocês podem mostrar para os alunos que eles podem ter acesso à bússola dentro do celular deles, tá bom? Então eu vou mandar o link para vocês de 2 aplicativos. Hoje mesmo, entrem, enquanto vocês estão aplicando prova, alguma coisa ali, tentem fuçar para que amanhã, quando vocês forem conversar com os alunos, vocês já estejam ambientados com esse tipo de ferramenta. É bem simples de mexer. Quem não sabe, não tem a mínima noção do que é uma bússola, pessoal, vocês tutores, entra aí na internet e verifica, conhece um pouquinho dessa ferramenta, tá? Porque no conteúdo que eu estou vendo aqui do professor, ele não ensina como mexe na bússola, tá? Então, assim, lembrando, bússola aqui, ela tem que estar nesse sentido, igual como se fosse uma bússola mesmo na mão. Ela não pode estar aqui na vertical, ela tem que estar na horizontal. Então, quando vocês pegarem o aplicativo, deitem o celular de vocês nessa posição e olhem por cima, tá? Eu estou tentando colocar na câmera aqui. Olhem por cima e aí vocês podem estar olhando aqui nessa posição para ver a posição, onde que é o norte, sul, leste, oeste. E daí eu vou falar um pouquinho da atividade, tá? Então, aqui é o material de vocês, atividade 3, da disciplina de esporte da natureza, né? Então, assim, nós temos aqui esporte de natureza, de aventura e natureza. Então, a gente utiliza aqui o material, o material da a bússola, no caso, né? Ele pede um ambiente específico, esse ambiente específico, depois a gente vai ver que é um ambiente aberto, tá? E depois nós temos alguns materiais. Basicamente, uma bússola, essa bússola, se você não tiver ela fisicamente, você vai baixar o aplicativo e pedir para cada aluno baixar seu aplicativo. Não tem problema. Se algum aluno tiver algum problema com o celular, acompanhe um colega que tem ali a bússola junto. Uma fita adesiva, um rolo, tá? Um papel e caneta, cones e trena, tá bom? Então são materiais muito básicos que vocês acreditam que conseguem encontrar aí na unidade. Eu sei que vocês vão estar aplicando prova hoje, mas tentem ir atrás desse material, até porque vocês já devem ter tido contato com o material, né, com essa atividade aqui. Bom, vamos lá. Basicamente aqui faz toda a descrição. Então ele coloca 3 situações, né? A primeira é a atividade, como se fosse uma atividade teórica. Então é a rosa dos ventos, você deve lembrar, né, que tem aquela posição norte, sul, leste, oeste, depois o nordeste, sudeste, sudeste e noroeste. Quem não lembra disso, baixa aí no celular, vê lá aquela rosa dos ventos, né? Todas aquelas é uma estrela que fica encaixada uma na outra e você consegue ver todos os pontos de referência, tá? Então, em produção, a rosa dos ventos é uma representação utilizada. A rosa dos ventos é uma representação utilizada em documentos cartográficos e equipamentos espaciais diversos que apresentam as direções cardeais, colaterais e subcolaterais. Ela é utilizada como objetivo, com o objetivo de proporcionar a localização do espaço geográfico. Então, olha só, pessoal, o mais importante aqui dentro é que a gente possa entender que os alunos têm que ter uma noção disso. Então, eles vão pesquisar na internet, eles podem colocar ali no projetor uma rosa dos ventos, né, apontar, mostrar para o pessoal se ambientar com ela, tá? E relembrar. Na atividade 2, nessa atividade 2, ele pede entender a direção e orientação, deduzindo que localizou algum ponto específico. Exemplo, então assim, se eu estou olhando onde que é o nascer do sol? Nascer do sol, pessoal, onde que é? Ele nasce aqui, nessa posição, então lá é o leste.
Aonde que o sol acabou de se pôr, né? Ah, lá no oeste. Então, vocês vão se ambientar com isso. Só lembrando que são referências, tá? Identificação de diferentes direções, pontos cardeais e colaterais. Exercícios práticos de apontar para direções específicas, tá? Então, assim, onde que é o pôr do sol, onde que é o leste, oeste e tal. Discussão rápida. Discutir a dificuldade de orientação e direção sobre a roda dos ventos. Estímulo a perguntas e discussões sobre a aplicação prática da roda dos ventos. Destaque para a importância das rodas dos ventos na navegação. Etapa 2. Então, essa etapa 1 ela é mais teórica, ela é mais para vocês falarem um pouquinho das rodas dos ventos, tá? Depois nós temos a utilização da bússola. Então, a explicação teórica, a apresentação dos componentes básicos de uma bússola. Então, aqui, pessoal, vocês não vão ter ela na mão de vocês. Algumas unidades podem ter, outras não. Então, por isso que vocês podem dizer, ó, pessoal, numa bússola convencional, essa bússola está submersa na água, a agulha é magnética, por isso que ela é atraída pelos pontos magnéticos da Terra. Então, a bússola aponta sempre para o norte. Então, mesmo que a pessoa se movimente, o equipamento gira desde que ele esteja naquela posição que eu mostrei para vocês. Ela vai estar num plano horizontal, a bússola não pode estar de pé, ela tem que estar deitada. E aí, quando você vai girando teu corpo, ela sempre vai querendo apontar e ela vai girando para apontar sempre para o norte. Tá? Então, mesmo que você fique de costas, de frente, de lado, ela sempre vai girar para ficar apontando para o norte. E aí você vai ter noção de onde é o norte, sul, leste, oeste. Faça isso durante 15 minutos, ali que é a demonstração. Tá? Atividade prática. Distribuição de bússolas, aí vocês baixam um aplicativo com os alunos. Exercícios práticos de apontar e seguir direções usando a bússola. Ó, pessoal, agora vamos andar um pouquinho na direção do sul. Então, se a bússola está apontando que o norte é numa determinada direção da porta é o norte, então eu vou ter que andar contra a porta para ir para o sul. Né? Então, assim que a gente vai tentando se dobrar ali dentro para alguma demonstrações práticas. Né? Atividade prática, tal, correção de possíveis erros. Depois, 3. Aplicar a técnica do homem-passo. Então, assim, esse pessoal, homem-passo, é uma forma de você, da pessoa saber quanto que um passo completo dela, um passo duplo, quantos passos são necessários para que você alcance a metragem de 100 metros. Para que você tenha uma referência. Então, assim, você sabe que para você chegar em 100 metros, você tem que dar tantos passos. Porque as pessoas pensam que um passo tem 1 metro. Não necessariamente, depende da amplitude da perna da pessoa. Então, no caso, essa atividade aqui, ela tem como principal objetivo estimar uma distância de 100 metros. Então, você colocaria lá na pista de atletismo, na quadra de esporte, uma ida e volta, por exemplo, que daqui até determinado ponto tem 100 metros. Você marca 100 metros. E ali dentro, pessoal, vocês vão saber quantos passos a pessoa dá dentro de 100 metros. E ela tem que marcar. Só que aqui ele está pedindo para que a gente faça isso de forma dupla. Então, passo duplo, pessoal, é o seguinte. O passo duplo, deixa eu só colocar aqui. O passo duplo é o seguinte. O sujeito está aqui, está com o pé aqui no solo, tá? E ele vai dar um passo para frente, tá? Então, o passo duplo, o que ele vai ser? Ele pede para que você dê o primeiro passo com o pé esquerdo e depois com o direito. Então, você só vai contar a distância, um passo, quando o direito encostar no solo. Então, esse esquerdo não conta um passo, só vai contar quando chegar nesse. Então, aqui é 1. Então, aqui, esquerdo, direito 1. Esquerdo, direito 2. E assim você ir. Só conta quando o pé direito estiver em contato. Quantas vezes o pé direito vai ter contato até chegar em 100 metros? Essa que é a ideia dessa explicação que ele dá. Isso é uma referência, por quê? Porque às vezes você está na mata perdido, ou numa rua, e você pensa assim, pô, caramba, se eu souber que 60 e poucos passos dá 100 metros, eu consigo imaginar quantos metros eu estou me deslocando para determinado lugar. Tá? Essa que é a ideia. Tá? Acho que vocês não vão ter problema com isso. Observem essa situação, tem todos os exemplos aqui, ele fala, né, desse exemplo para vocês. Então aqui tem toda a descrição da atividade. Tudo bem?
depois eles vão fazer um relatório e depois vão preencher isso dentro daquele material que já está previsto, que é o portfólio, tá bom? Então é mais assim um relatório de análise das atividades. Então coloque no texto os aspectos mais interessantes. Então ele vai descrever ali o que ele achou interessante sobre a Rosa dos Ventos, o que é mais interessante sobre a utilização da bússola e o que é mais interessante sobre a aplicação da técnica do homem-passo. Tá bom? Então são 3 atividades que nós temos que realizar nesse terceiro momento. Tá bom, pessoal? Então eu encerro aqui. Foi bastante rápido, dinâmico aqui, para que a gente pudesse só exemplificar. Vou estar à disposição amanhã, ao longo do dia, vão conversando comigo se vocês tiverem alguma dúvida. Tá bom? Valeu, pessoal. Ótima atividade a todos. E até mais. Vou mandar na descrição aqui desse material também o link para baixar a bússola no celular, no aplicativo. Até mais.